Olá, YouTube, tudo bem com vocês? Hoje, mais um caso. O Gabriel fez mais um roteiro pra gente. Ele arrasando no roteiro. E quem deu a ideia foi a Lou, uma seguidora minha lá do TikTok, tá? O caso da vida da Priscila e seu filho. Eu sou Liza Lazy e você está no Liza Lazy Show. O influenciador Gui Faxina chamou a atenção nas redes sociais após compartilhar um gesto de solidariedade que emocionou milhares de pessoas. Ele realizou uma faxina completa na casa da Priscila, uma mulher que enfrenta depressão e passa por um momento difícil em sua vida pessoal e familiar. No entanto, o caso acabou gerando revolta na internet após surgirem informações de que nem tudo o que foi contado inicialmente seria verdade. Importante, infelizmente, alguns vídeos e pronunciamentos foram excluídos nas últimas 24 horas, durante a repercussão do caso. Vídeo do influenciador Gui Faxina falando sobre a vida de Priscila e sua situação. Ao conhecer a história de Priscila, Gui Faxina decidiu ajudar realizando uma faxina completa na residência. O influenciador mostrou o antes e depois da limpeza, além de explicar que o objetivo do projeto é ajudar pessoas que estão passando por momentos difíceis, indo além da limpeza e oferecendo apoio humano. Resumir a história dela. Ela já tinha depressão, porém ela tinha uma rede de apoio que era da mãe. A mãe que ajudava ela, levava ela para os médicos, fazia as terapias com ela, enfim. Aí, a mãe, melhor amiga, rede de apoio dela, veio a falecer. Ela já tinha depressão, a mãe faleceu, ela ficou pior e entrou nessa situação. Aí a família, vendo que ela entrou nessa situação, falou que queria ajudar, já que a mãe morreu, então agora a gente tem que cuidar de você e te ajudar. Porém, não fizeram isso. Eles não fizeram isso, não cuidaram dela. Sabe o que eles fizeram? Se aproveitaram da situação e levaram o filho dela embora. Já tem mais de um ano que ela não vê o filho. Viram que ela estava nessa condição, nessa situação, e a avó da criança tirou a guarda dela, conseguiu a guarda e levou o filho dela embora. Ela não consegue ver o filho, não consegue falar com o filho, a família lá não deixa ela ver o próprio filho dela. Então, ela perdeu a mãe dela, que já foi um baque muito grande, ela já tinha depressão. Isso piorou a situação dela quando ela perdeu a mãe dela. Aí levaram o filho dela também à força, assim, e ela não pode ver o próprio filho. Então, gente, ela tá vivendo essa situação, ela chegou nesse nível aqui por vários fatores também, outras coisas que envolvem. Eu vou colocar o depoimento dela aqui pra vocês. É bem triste, assim, a história dela. Ela é uma mulher muito doce, assim, calma, tranquila, trabalhadora, inclusive, porque ela trabalha. Vou colocar aqui pra vocês entenderem melhor. Aí ela tem esses dois filhos. Um levaram dela e tem esse outro que é o de 17 anos que mora com ela. Mas ele, gente, infelizmente, ele tem ansiedade generalizada, depressão, tudo isso diagnosticado, tá? Tem depressão, ele tem borderline, tá investigando, inclusive. Tá com suspeita que ele é autista também, enfim. Ele tem vários problemas psicológicos, esse jovem de 17 anos que mora com ela. Esse, então, foi o vídeo do Gui. Do Faxinas do Gui. Vídeo 2. Mostrando a situação em que a casa da Priscila e de seu filho se encontrava. Piso, mas bem de boa comparada ao banheiro. Porque olha só como tava a situação do banheiro dela. A pia e o vaso sanitário até mudou de cor de tanta sujeira. Nem se fala na parte do banho, porque olha só como é que tava a situação. O quarto onde ela estava dormindo com o filho, que tem 17 anos, estava nesse estado. O ventilador pedindo socorro pra ser limpo. Ela dormia nesse colchão no chão e o filho na cama. Nossa, gente. Nossa, cara. Cara, depressão é foda, né? Nossa, gente. Não sei como é que eu dormiria, cara. Se tem uma poeirinha na minha cama, eu já piro. E ao lado, várias marmitas com resto de comida. O outro quarto, que é do filho, serviu de lixeira. Porque ele literalmente só estava sendo usado para eles jogarem lixo. Porque olha o tanto de lixo que tinha dentro desse quarto. Mas eu, como um bom virginiano, amo limpar uma casa assim. Essa mulher me pediu ajuda somente para fazer a limpeza da casa. Então, lá vem, usou signo pra falar. Isso era só um caso pra limpeza. Ela me disse que eu podia jogar tudo que não prestasse fora e deixasse o que dava pra recuperar. Mas ela também disse que se caso eu não desse pra recuperar nada, era pra me jogar tudo fora, que ela ia comprando aos poucos. E foi exatamente o que eu fiz. Eu joguei tudo fora. Porque durante a remoção de lixo eu percebi que
tudo tava contaminado. De fato, não dava pra recuperar nada, porque mesmo limpando, na minha cabeça, não dava pra ser usado de novo. Por exemplo, esse gabinete, que na hora que a gente foi remover ele, a pia literalmente quebrou no meio de tão podre que ela tava. Agora me diz você, dava realmente pra usar essas coisas mesmo sendo limpa? Porque olha só essa airfryer. Mesmo se eu limpasse, eu não teria coragem de usar ela. E eu tenho certeza que nem você. Então ela, a mesa e basicamente tudo da cozinha foi jogado fora. E olha a quantidade de lixo que a gente tirou dessa casa. E depois de muita esfregação, água e sabão e água saindo podre, a cozinha que estava assim, xoxa e capenga, deu vida para essa belezinha. Caramba, outra vida, cara, outra coisa. Ai, a gente pode falar o que for de monetização em cima da depressão e tal. Mas, cara, outra coisa, né? É outra vida pra pessoa, né? Olha só como é que ficou a cozinha novinha dela. E quando eu digo novinha, é novinha mesmo. Porque basicamente tudo foi substituído. Fogão, eu comprei um novinho pra ela. Uma mesa nova também. Os eletrodomésticos também, todos novinhos. Até o gabinete e a pia são novinhos. E a geladeira que eu pensei que não teria jeito, pois de uma baita limpeza pesada, ela ficou boazinha pra ser usada. Eu ainda enchi de comida novinha. E o que era pra Gente, outra coisa, né? ser só um pedido de ajuda pra limpeza, acabou sendo mais do que uma limpeza. E o resultado do restante da casa vocês vão acompanhar na parte. Vocês estão acompanhando a faxina que eu fiz na casa dessa mulher que sofre com depressão. E viram as condições de como ela estava vivendo nessa casa. O resultado da cozinha vocês já assistiram. E viram a diferença que deu. Os outros cômodos, depois que eu e minha equipe a gente conseguiu remover todo o lixo, a gente literalmente lavou a casa inteira com VAP. Foi VAP literalmente em tudo. A remoção do lixo pra mim é muito satisfatório porque eu amo jogar tudo que não presta fora. Mas a parte da limpeza pra mim é a melhor. Ainda mais quando você pode fazer isso, jogar água em tudo. E aqui nessa casa a gente literalmente jogou água em tudo, até nas paredes, porque tava tudo muito sujo. Até o banheiro, depois que eu removi todo o lixo, foi VAP nele também, porque ele tava tão sujo que nem o produto tava fazendo efeito. Mas a VAP fez. Eu consegui até desentupir a pia com ela, porque tinha um monte de sujeira engatada aí, mas rapidinho Olha essa técnica. Olha aí, anotem, gente, a técnica. desentupiu. E depois de esfregar tudo, lavar cada canto, o banheiro que era assim, precário e muito sujo, ficou assim, Olha aí, gente. Outra cara, gente. bem limpinho e cheiroso. Nem parece o mesmo banheiro, né? Porque olha só como é que ele ficou bem branquinho. Outra coisa, E depois gente, que a casa toda tava limpa, eu também comprei colchões novos, porque aqueles que eles dormiam não tinha como recuperar, estavam podres. Aí o quarto da mãe ficou assim, bem limpinho e cheiroso. Também comprei jogos Gente, vocês lembram do quarto como era antes? Outra coisa. de cama novos, travesseiros novos. E o quarto do filho dela também ficou bem arrumadinho, bem limpinho e cheiroso. Agora sim, essa mãe vai poder dar uma respirada. Eu espero que essa força que eu dei a ela ajude ela a melhorar e se tornar mais forte e ser feliz com o filho dela, porque todo mundo merece uma segunda chance. Gente, outra cara, né? Vídeos do pronunciamento da Priscila falando sobre a sua situação de vida, seu trabalho e sobre como se sente falta do filho mais novo. Visito, eu não consigo falar com ele, nem nada. E eu queria poder trazer ele de volta pra cá, ele ter o cantinho dele, que aqui seria o cantinho dele, mas eu não consigo. Quem levou o filho dela foi o avô por parte de pai e a família do pai da criança. Diz que a criança não quer falar com ela. Diz que ele não gosta dela. Como pode eles fizerem isso com ela, meu Deus? Eu queria pelo menos ter um fim de semana com ele, sabe? Um lugar saudável, salubre, pra ele poder... E por que você perdeu a guarda dele? Foi no começo da pandemia, né? As pessoas que estão com ele, que é da família do pai, diziam querer me ajudar e no fim eu descobri que não era isso, que sempre foi querendo tirar ele de mim desde que ele nasceu. Ele sempre ficava lá junto com a família. Aí eu fui deixando, quando eu vi eu já não tinha mais a guarda dele. Eu achava que era mais pelo lado da ajuda. Eu sei que eles estavam tentando me ajudar, mas eu acho que eles não fizeram do jeito certo, entendeu? E você sente falta dele? Sinto muita falta. Eu sonho mais com ele quase todo dia.
Já fez 1 ano que eu não vejo ele. 1 ano, Tiraram o seu mais bem precioso de você. né? As pessoas parecem que acham que eu não tenho sentimento disso, sabe? Mas eu guardo tudo pra mim. Eu sinto muita falta, eu queria ter os dois juntos aqui comigo todo dia. Ah, tá. Pelo que eu entendi, ela tem 2 filhos. Aquele que morava com ela, que vivia na casa até o dia da limpeza, era o mais velho, né? Aí o que foi embora, que levou a guarda, era o mais novo. Então ela tinha 2 filhos, né? Se eu tiver errado, corrija aí. Eita, eles brigando, coisa de mão, sabe? Aqui é um silêncio, pra mim parece que é uma escuridão. Na escuridão. Sim, hoje o mais novo tem 10 anos. Ah, tá. Tá faltando um pedaço de mim. Isso foi arrancado de você. Foi. Você acha que depois que levaram ele, a sua situação piorou? Eu já tinha depressão, porque tanto que ela que me ajudava, essa questão de médico. Eu cheguei uma época a ficar doente por problema da tireoide. Ela que, vamos filha, vamos pro médico, vamos curar, vamos tratar. Ela me ajudou muito, muito. Aí perdeu ela, depois Perdi. levaram seu filho e você chegou nessa situação. Uhum. As pessoas julgam muito você por causa disso? Julga. O que falam? Eu não falo que eu sou preguiçosa. Eu não sou preguiçosa, gente. Eu não sou preguiçosa. Porque se eu fosse uma pessoa preguiçosa, eu não tava tentando me manter sozinha. Bora pro próximo vídeo aqui. Ó, gente, esse aqui é o trabalhinho dela. Ela faz isso aqui, ó, topo de bolo. O que mais que você faz? Encadernação, eu faço agenda, caderneta de saúde. Ela falou que ia até me dar uma agenda, mas não deu tempo. Eu vou Coitada, ela tem um semblante meio triste, né? Ela tem um semblante meio sofrido, né? te cobrar depois dessa agenda, tá? Ó, gente, que bonitinho. Ela faz tudo isso aqui, ó. Isso aqui são de clientes que já pediram. Esse aí eu deixo pronto entrega. Ah, pronto, entrega? Aí ela falou que ela manipulou aqui, ó, um cheiro do chá branco. E colocou um pouquinho de álcool. Eu falei pra ela que eu vou dar um da Home Parfum pra ela. Mas ela faz isso, gente. Aí tem bastante clientes aqui pela vizinhança. Tem bastante. Legal. Gostei, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito bonito, ó, as coisinhas dela. Aí vocês pensam que eu vim só, é? Ah, não dá. Não dá. Olha a outra de Papai Noel. Não dá pra limpar uma casa assim, gente, sozinho. Minha equipe tá aqui comigo, com certeza. Aí tava As durante a melhores. limpeza ainda, olha. Bora que bora pra mais uma missão, meninas. Obrigado, meu amor, por seguir, seja bem-vindo. Aqui tava durante a limpeza ainda. Amor. Elas são, gente, são um foguete. Elas saem levando tudo. Mas ama. A outra ali, ó. Não. Não tem rato aqui pra você. Não tem rato pra você aqui, meu amor. Ela tá triste porque não tem Oi, Lira. rato. Ela não gosta de faxina assim, satisfatória. Ela só gosta daquelas faxinas que tem um mutueiro de lixo. Por isso que ela tá quietinha. É. Ela gosta disso. Foi você que vai lavar o banheiro. Vai. Isso, põe ela pra lavar o banheiro. Isso mesmo. Após Ana Paula descobrir o que estava acontecendo, ela decidiu ver a internet para esclarecer toda a verdade sobre a vida de Priscila e sua real situação. Depois disso, o público se dividiu e muitas pessoas começaram a se revoltar contra Priscila e a sua própria família. Vídeo 4. Pronunciamento de Ana Paula esclarecendo a verdade sobre a vida de Priscila e de sua família, afirmando que parte do que foi divulgado não corresponde à realidade. Isso daqui é a casa da minha irmã mais velha. E o Diárias do Gui foi lá ajudar ela. E eu tô vindo Nossa, a irmã mais velha não tem nada parecido com ela, né? botar a minha cara aqui, não para explicar, como a família deixou chegar nessa situação, mas sim o que aconteceu depois. A família entrou em contato com E a irmã parece ser influencer, hein? Tem microfone assim, nem eu tenho microfone assim. Tem microfone assim, já é mais profissional. ele, não porque ele foi lá ajudar, porque não deveria. Tá certo, ninguém questionou o trabalho social que ele faz em relação a isso. Mas a partir do momento que isso virou um palco para palhaço, na onde ele deu voz para ela,
Mentirosa. Ficar falando que não tem família, que não tem rede de apoio, que chegou nessa situação porque todo mundo deixou ela nessa situação. E ainda comprar histórias e colocar prints com o nome das pessoas e falar muitas inverdades aí já é outro assunto. Mas pra quem não viu, resumindo, ela contou uma história super triste, que ficou daquele jeito porque nossa mãe morreu e todo mundo abandonou. Não. Outra, meu pai manda dinheiro pra ela todo mês, vai lá, leva a cesta básica, só que assim, ela não deixa ninguém entrar na casa, ficava só na garagem. A minha tia, pouco tempo atrás, tentou ir lá falar com ela, deixa eu te ajudar, a gente limpa. O que ela fez? Botou a mulher pra correr, escorraçou nossa tia todinha. E eu mesma, pouco mais de um ano atrás, resolvi cortar qualquer contato com ela, sabe por quê? Porque 2 agiotas vieram atrás de mim, cobrar dinheiro que ela estava devendo e eu não sabia nem o que tinha acontecido. E aí o que sucedeu na situação? Ela foi atrás do meu pai, fez ele fazer vários Pix, somando no total de R$ 8.000 para os caras que ela estava devendo. Não se sabe com o que ela gastou. Como vocês podem ver, cheio de embalagem de iFood lá, né? Mas enfim. E bem no dia que meu pai estava internado... O pior que tinha mesmo, embalagem de iFood. Pior que tinha mesmo. Gente, eu tô muito gag. Gente, igual eu falei pra vocês, vamos segurar, escutar 2 versões. Mas a gente não vive nessa família. A gente não sabe ao exato quem tá certo, quem tá errado. A gente tá escutando 2 versões de história. Mas, assim, é meio pesado, né? Meio assim, né? Fazer a cirurgia no coração dele. Aí o velho, coitado, já internado, ele falou, eu não vou dar o dinheiro pra você. Me passa pra quem você deve, esses caras que eu vou fazer nos Pix. O banco dele bloqueou. O velhinho, mal recuperado, teve que ir na agência pessoalmente para desbloquear e terminar de pagar a dívida da bonita, tá? Isso não é nem metade da metade que ela já fez com todo mundo. Outra coisa que já envolve outra família do ex-marido dela. Ela chorou, falou que tomaram o filhinho dela pequeno à força. Hoje em dia ele já tem 10 anos, mas na época ele tinha 5. Seguinte, a gente sempre ligava por videochamada e falava, Priscila, cadê ele? Deixa a gente ver ele. Ah, ele não tá aqui, ele tá na casa da prima, tá na casa da tia. E a gente mal sabia o que ela tava fazendo. Ela pegou e passou a guarda, um papel e tudo, pra outra família, porque ela não queria cuidar dele. Tanto que eu já cuidei do meu outro sobrinho mais velho, filho mais velho dela, por 5 anos, e ela fica tentando me devolver até hoje. Aí ela vem falar que tomaram o filho dela, isso e aquilo, a gente só descobriu depois. Aí o filho mais velho falou assim, você sabia de tudo isso, por que você não contou pra tia, pro pai? Minha mãe não deixava, ela me ameaçava. E a outra família não impede ele de ter contato, mas com quem ele quer, ele já deixou claro. Eu não quero contato com ela, falou as questões dele do porquê do que ele já passou lá também. E a gente convive com ele normal. Quando pode, busca, traz pra passar o fim de semana, enfim. Aí teve uma parte no depoimento, além depois de ter escorraçado a família, falar assim, ai, minha mãe era minha melhor amiga, ela sempre me ensinou a ser muito limpa. Aonde? Que quando a gente morava todo mundo junto aqui, que tinha que dividir o quarto com você largava absorvente, me desculpem falar nojeira, absorvente sujo, já usado, jogava embaixo da cama, roupa suja com roupa limpa, era um caos, a vida toda assim. Sem contar que eu e minha outra irmã, a gente tinha que colocar cadeado com corrente na nossa porta do guarda-roupa. Por quê? Porque a bonita pegava nossas coisas, vendia para as amigas dela, fazia o escarcéu aqui. Meu Deus. Quando minha mãe era viva, depois que meu pai já tinha dado a casa, que ela foi morar lá, minha mãe ia todo fim de semana, ou se não a cada 15 dias, fazer faxina. E já me levou 2 vezes. Inclusive fez eu comprar um sofá pra ela. E a minha mãe saía de lá chorando, falando que tinha desgosto, que a casa ia criar tapuru, que ela não ensinou nada disso pras filhas. Realmente, não ensinou, mas não adianta. Tô gag. Agora, a história fica mais tenebrosa porque o Gui começou a disseminar várias mentiras e prints de amigas da própria Priscila que foram mandar mensagem pra ele falando que a nossa família era rica, que meu pai tinha muito dinheiro, que as pessoas têm cargos O que é tapuru? Eu também não sei. públicos e são influentes na política. Oi? Eu tô esperando, falando que as irmãs têm casa boa, carro de luxo, viagens de luxo. Eu não tenho nem CNH, eu não sei nem dirigir, quem dirá carro. E sim, meu pai deu um imóvel pra cada uma. E cada uma tá cuidando do jeitinho que ele deixou. Quer dizer, o dela não tá. Meu Deus. Ai, gente, desculpa, mas eu ri.
E depois ele apagou, falou que realmente ele não deveria ter transformado nisso, mas a gente tá com os prints aqui, depois eu vou postar, tá? Das mensagens que ele mandou pra minha irmã, falou que ela era uma escrota, falando que meu sobrinho ia morrer na mão da gente. Ele não A irmã veio pra colocar na mesa, né? sabe, né, que há pouco tempo atrás também a polícia bateu lá com o conselho tutelar, porque a Priscila espancou o filho dela. Gente. Se isso for verdade, é muito sério. Exatamente, ele me mandou as fotos, coitado. Eu não tenho mais, porque, enfim, eu não guardo essas coisas. Com a cara toda roxa, aqui dentro da boca todo cortado. Realmente, eu fiquei com dó, mas assim, eu não tenho condição de pegar um adolescente pra criar, que não é filho meu, e a gente sabe que ela já deu o filho dela porque quis, e agora fica chorando falando que tomaram. E outra coisa, a gente não é obrigada a querer conviver com ela. Eu ajudei até onde eu pude. Quando eu vi que o Gui filmou lá o quarto do meu sobrinho, eu tinha dado uma cama box pra ele novinha. O quarto tava só o lixão, a cama tava virada assim na vertical. E ele tava dormindo num colchão, num monte de edredom velho no mesmo quarto que ela. Falei, não adianta ajudar. Eu, minha mãe, na época que era viva, já fizemos várias faxinas. Na época que ela ainda deixava minhas tias entrar, já fizeram várias faxinas lá. E voltou a ficar nessa situação de novo. Agora vim falar que a minha irmã é uma escrota, que ela não ajuda porque não quer, porque ela tem vida de rainha, de luxo. Gente, todo mundo aqui trabalha e não é fácil pra ninguém não, tá? E ela não é obrigada mesmo. Porque diversas vezes a Priscila já fez tanta maldade com ela quanto comigo. Não guardo rancor nenhum, mas a verdade tem que ser dita. Eu não sou obrigada a querer conviver. Direto tinha problema lá em casa. Uma vez, lembra na época de locação de fita? A Priscila teve coragem de ir na locadora, fazer o cadastro, colocar o endereço lá de casa, deu nome, RG, tudo da minha outra irmã, pegou não sei quantas fitas, não devolveu. A mulher da locadora foi lá em casa, cobrar minha outra irmã que não tava sabendo, não tinha nada a ver. Meu Deus. Gente, só tá piorando. Esse aqui é o primeiro vídeo ainda. A treta retrô. Gente, então, ó. É briga de séculos. É briga de anos, meu amor. É briga de anos. Sem contar que a coitada não podia ter nada antes de ter que colocar o cadeado no guarda-roupa. Tudo dela, quanto o meu sumia, quando a gente ia ver, tava com as amigas da Priscila. Porque ou ela dava pras amigas, emprestava ou vendia. Ah, não, mano. Aí é demais pra mim. Bora pro segundo vídeo aqui. Conheço a Pio, que é o apelido da Priscila, desde 2004. Eu era amiga da irmã do meio dela, Juliana. Ela sempre foi abandonada pelas outras irmãs, sim. Sim. Mas ela já apresentava algum desvio e ninguém ajudou, só se for desvio de caráter. A Juliana, como funcionária pública, já foi secretária da Educação substituta e diversos outros cargos influentes demais na política. Gente, a minha irmã começou como estagiária na Secretaria da Educação. E a Priscila também junto com ela, mas fazia um monte de coisa errada lá e não permaneceu, tá? E, pra sua informação, já que você sabe tanto da nossa vida, minha irmã já não tá em cargo público há anos. Ela é autônoma hoje em dia tanto quanto eu. Blá, 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 em 2014 já ganhava bem. Não imaginava que ela tinha depressão. Você mesma falava que ela era mau caráter. Incentivava a gente a chamar a polícia pra ela. Não tá lembrada, não? Aí é que ela fala que deixou de ser amiga quando começou a perceber coisas erradas. Que ela te arrumou um cargo público e depois te exonerou. Me chutou como se fosse um lixo. Fala por que você foi exonerada? Porque você estava fazendo coisas erradas lá dentro, que eu não posso citar aqui, né? Mas envolvem coisas graves. E a minha irmã não queria participar do seu esquema. E ela não ia perder o emprego dela por causa de amizade nenhuma. E nem passar a mão na cabeça de ninguém, por mais amigo que fosse, tá? Há 11 anos passei por isso e ainda sinto gatilhos, blá, blá, blá. Esses dias mesmo tava mandando mensagem pra Juliana, correndo atrás dela, falando: sinto falta da sua amizade, sonhei com você nesse feriado. Ah, me poupe. Essa daqui foi uma amiga da Priscila. Ah, eu disse assim, fulana de tal. Priscila, que mora lá perto, que mandou mensagem pra ele falando: eles têm ótimas condições, mas ninguém ajuda. Eu conheço todos eles. Minha filha, ele deixou o seu nome aqui embaixo que ele esqueceu de cortar. Eu não consigo lembrar de você nem se eu forçar muito. A gente nunca se viu, eu nunca falei com você, tá? Você é amiga só da Priscila. Fale por ela, tá? Conheço todos eles, inclusive a casa que ela morava. Era dos pais, eles deram a casa quando se mudaram para um apartamento. Todos os filhos têm boa casa, carro. Tô esperando aqui o meu carro, mas enfim. A Pri vive da papelaria, que por sinal está fraca. Gente, meu pai deu um computador para ela, deu impressora, deu outro negócio lá de corte, tudo. E mesmo assim não ia. Ele já ajudou ela a abrir um pet shop. Ela conseguiu falir. Depois ele já ajudou ela a abrir um bazar. Até a Juliana, coitada, doou um monte de coisa pra esse bazar e tudo. Sabe o que ela fez?
pegou as roupas, deixou embolada, colocou uma lona em cima e nunca quis saber de nada, tá? Meu Deus. Ela está procurando serviço Ela com a língua igual chicote, mano, ela colocou tudo pra fora, né? Tudo de anos e anos e anos. Colocou tudo pra fora. Oi, Liza, boa noite, meu make. Obrigada, Artemis. Obrigada, meu amor. fora, é E o PX, hein, gente? E o PX, nada ainda. difícil. Tem mais de 3, 4 anos que eu vivia falando pra Priscila, se a papelaria, a pet shop, tudo não deu certo, não tá te sustentando, tenta um emprego fora. Não quero, só quero se for home office. Mas, né? Sem contar que tem um tio que mora do lado dela e o outro tio que faz fundo com a casa dela. Eles têm condições menores, mas não ajudam nem com apoio. Pra quê? Pra quando ir lá tentar apoiar, ela escorraçar, xingar, falar que tá querendo se meter na vida dela? Não, ninguém é obrigado, não. Depois de ter oferecido tudo, feito tudo que podia, ninguém é obrigado mais. Conheço a Pio, que é o apelido da Priscila. Agora, continua nessa palhaçada, porque você não quis palco, Priscila. Agora você vai ter, tá? E a mãe delas, isso daqui de cima tem no vídeo anterior. E a mãe delas, Dona Zéza, era maravilhosa. Eu fiquei mal demais quando ela faleceu e foi fulminante. Ela morreu assim que se aposentou. Estava completamente feliz pela aposentadoria e um mês depois morreu. Não foi um mês depois, mas enfim, não é relevante isso. O pai delas, aposentado dos Correios, tem dinheiro, tem essas casas. Meu pai não tem mais casa nenhuma, ele mora de aluguel hoje, mas por opção dele, porque ele tinha 3, ele deu um pra cada filha, ponto. Meu Deus. Tem apartamento em São Paulo, apartamento na praia, tava só procurando mulheres por aí. A gente não tem contato com você há anos, procurando mulheres onde meu pai é muito bem casado. Tá? Ou seja, irmã mais velha e pai tem dinheiro pra ajudar, se quiserem ajudar todos. Tanto de dinheiro que ela já tirou do meu pai, coitado. E sim, ele trabalhou por 41 anos, ele é aposentado e ele tem que viver a vida dele. Ele tava... Gente, vamos lá uma coisa. A mulher deve ter quantos anos? 40 e pouco, sei lá, 30 e pouco. Gente, o pai criou, né? Ele deu casa pras 3. Deu casa pras 3. Uma cuida da casa do jeito que pode. Ele deu ajuda ali pra trabalhar, deu ajuda pras coisas, e agora o pai não pode aproveitar a vida. Eu tô dando essa opinião acima do que está me apresentando aqui. Eu falo uma coisa. Gastando metade do dinheiro dele com ela esse tempo todo. Pra depois ela vir pedir ajuda de influencer de faxina pra dar palco pra falar esse monte de mentira. Não, a gente não vai ficar quieto. E agora, deixar a casa nessa situação e vim pedir ajuda de influencer pra falar que a família... Primeiro falou que não tinha família, não tinha rede de apoio. Agora fala que a família não ajuda, que a família vive vida de luxo. Não é luxo, mas a gente trabalha, tá? Assim, meu pai pagou 3 faculdades pra Priscila. Ela não quis terminar nenhuma. Cara, só piora, velho. Inclusive, não ia nas aulas. Não parava em emprego nenhum. Nunca quis saber de nada. E agora a culpa é nossa. E assim, devido às coisas que ela fez, as maldades que fez, que não vem ao caso aqui, porque eu apanhava pra caramba dela quando era pequena, aí ele veio falar que o filho dela já tentou se... Pois é, eu também, 2 vezes quando eu morava com ela, de coisas gravíssimas que ela fez, tá? Mas enfim, é isso. Meu Deus. E a gente olha lá pra cara dela, né, pro rosto dela. Eu falei que ela tem um semblante triste, né, e tal. Gente, a gente nunca imagina uma coisa dessa, cara. Só piora. Bora pro último vídeo dela aqui, o 4º vídeo. E agora outro assunto, porque agora a narrativa do Guilherme dela tá sendo que... mas como vocês podem fazer isso com uma criança falando que meu sobrinho, que tem 17 anos e mora com ela, tem problemas mentais, que ele tem deficiência e uma mentalidade de uma criança de 10 anos. Gente, isso não é verdade. Assim, ele tem suas questões mentais sim, tem transtorno de ansiedade, depressão, e está investigando autismo. E já tentou ir de arrasta algumas vezes, e isso eu super entendo, acho triste, porque quando eu morava com ela na mesma casa, convivia, acontecia tanta coisa, que na idade dele eu também passei por isso. Mas não vou dar mais detalhes, enfim. A gente sempre ajudou ele, sim. Meu pai sempre ajudou em questão de dar dinheiro, de medicamento. A gente sempre estava no pé pra ver se ele estava fazendo terapia, estava passando lá no CAPS, tudo. Mas ela mesma, pra gente, chegou e falou assim, olha, psicóloga nenhuma quer mais atender ele. Já passou em 2 psicólogas, já passou em um psiquiatra, e eles dispensaram porque falaram que ele cismou que tem autismo e ele não tem. A própria mãe falou isso. Mas agora, na internet, ela fala que ele tem sim. Não duvido que tenha, porque isso daí tá sendo investigado ainda, mas falar que ele tem deficiência, que tem a mentalidade de uma criança de 10 anos. Eu ajudei como pude, sempre trazia aqui pra casa. A última vez que a gente se viu, conversei muito com ele sobre isso, falava que entendia o que ele tava passando. Contei também que eu já passei, porque ele não era nem nascido antigamente. E vou deixar os vídeos dele aqui, de quando ele tinha 10 anos, pra vocês verem a mentalidade que tinha. Não é ataque a ele de forma alguma, porque ele sempre foi uma criança muito boazinha, normal, comigo a gente brincava, conversava. Mas assim, agora vocês falarem uma coisa que não é verdade, e eu peço assim, pra que vocês não estranhem, eu vou cobrir o rosto. Mas vocês vão notar que ele tá com roupas femininas e a voz mais fininha. Isso não foi comentado em lugar nenhum, mas eu vou falar aqui até porque eu não vejo problema. Hoje em dia, já tem um tempo, ele já se identifica como um menino trans. Então, nessa época, quando ele tinha 10 anos, obviamente não tinha passado pela transição, usava as roupas femininas. Então é só por isso que eu vou explicar porque tá com roupa feminina e eu tô fazendo a sobrancelha dele na época e tudo isso mais.
E antes disso, eu e meu pai, a gente já criou ele até onde pôde. Já fez tudo que pôde. E eu não consigo mais ter contato com ele, porque eu não sei se ela não deixa ele ter celular, ele não tem mais rede social. E é só por isso mesmo, que hoje em dia eu não tenho mais tanto contato próximo. Mas eu sempre falava, tudo que você precisar, você me avisa, eu te mando, eu te dou. Mas teve uma vez que a mãe dele ficou brava e falou assim que não era pra pedir nada pra mim, que elas não precisavam de nada. Verdades difíceis de serem engolidas. Você já tem 24 anos, seu peito não vai crescer mais que isso, não. Joga na cara. É, porque o meu avô comprou ovo de Páscoa de adulto pra mim e pro meu primo. E pra Ana Paula comprou de criança pra comer na idade mental dessa criança aqui. Como você se sente fazendo eu trabalhar 1h da manhã fazendo sua sobrancelha? Ficou bem bonita. Oxe, você tem que me servir, querida. Folgado! Após o filho de Priscila, Rafa, ver toda essa situação e perceber que sua tia, Ana Paula, o expôs na internet, ele ficou chateado e decidiu contar o que, segundo ele, era verdade e o que era mentira sobre tudo que havia sido dito. Agora vamos ver a versão do filho, que morava na casa, tá? Oi, eu sou o Rafael. Peraí, que tá muito baixo. E essa daqui aqui atrás é a minha tia. E essa aqui... Nossa, mas por que o áudio tá assim? E esse aqui sou eu e minha mãe. Essa é a Priscila. O caso mais recente do Gui, do Diários com Gui. Bom, eu vim falar sobre as coisas que a minha tia Ana Paula falou no vídeo dela. Nos 3 vídeos que ela fez. Não, na verdade foram 4. E eu vim meio que esclarecer algumas coisas pra vocês. E meio que desmentir as coisas que ela contou. Bom, eu tô com uma listinha dos tópicos que eu anotei, que ela levantou. Nossa, mas não tem legenda não o vídeo, gente? Que isso? Que dor de cabeça que vai ser. E eu vou citar todos eles. Primeiramente, eu vou explicar o porquê eu tô fazendo isso. Nossa, mas o vídeo tá assim mesmo? Com esse negócio... Sim? Porque eu acho uma grande falta de respeito entrar na internet e falar de um assunto de família que não tinha necessidade nenhuma de ser retratado ali, sendo que em nenhum momento ela foi realmente citada ou prejudicada com isso. Então, eu vou estar esclarecendo tudo que eu sei e tudo que eu vi. Primeiro tópico, ela falou que a minha mãe, a Priscila, disse que a nossa casa chegou naquela situação por não ter rede de apoio. O que ela quis dizer com não ter rede de apoio? No caso, para começar, a Ana Paula, ela disse que a minha mãe disse que ela foi abandonada. Minha mãe não disse isso no depoimento dela. Se vocês forem lá ver, ela não cita nome de ninguém e ela também não fala isso, ela não se vitimiza como a Ana Paula quis dizer com isso. E não ter rede de apoio, a minha mãe quis dizer que não tinha ninguém para ajudar ela com a situação que estava na sua casa. Porque o meu avô, ele constantemente ajuda a gente, sempre quando a gente precisa, quando a gente pede a ele. Mas a minha mãe não vive pedindo a ele as coisas, não. Ela não faz isso. E ela também pontuou que veio tias dela, minhas tias também, na minha casa para tentar ajudar. Isso nunca aconteceu. E ela também disse que minha mãe expulsou a minha tia de lá, escorraçou ela, tratou ela mal. Minha mãe não fez isso. O que acontece? Que ela... Ixi, então tá reviravoltas, gente. É aquilo, né? A gente não sabe o que acontece na família. Então é difícil. Quis pontuar que ano passado, em julho, a minha mãe acabou passando mal. Ela desmaiou na garagem da nossa casa. Eu tava saindo pro trabalho, eu vi ela, fui lá atrás da minha casa, que essa tia mora atrás da minha casa. Eu pedi ajuda, ok, ela passou o dia inteiro com a gente foi pro hospital, ok. Chegando pra casa... Mas será que tá defendendo genuinamente ou por alguma ameaça da mãe? Não sei, Samu. É complicado, né, dizer isso. Depois que a gente ficou das 11 até as 5 da tarde, mais ou menos, fazendo exame e tal, da minha mãe, ela queria entrar dentro da minha casa e eu não queria deixar, mas ela tava me empurrando pra entrar dentro de casa e eu não queria, porque é a minha casa. Eu queria que ela respeitasse o meu espaço. Aí, inclusive, a minha mãe, ela pediu ajuda pra limpar a minha casa, pra nossa casa, ela pediu ajuda pra essa minha tia. Ela
disse que ia vir no dia seguinte, depois ela nunca mais veio. Segundo tópico, ela falou dos agiotas que mandaram mensagem pra ela, que ela não sabia pra que minha mãe usava esse dinheiro e que ela fez o meu avô pagar tudo pra ela. Não foi muito bem isso que aconteceu, não. O que acontece? Oi, Gusti. E ela também disse que isso tudo aconteceu, de questão da minha mãe ter basicamente extorquido o meu avô, foi isso que a Ana Paula quis dizer, ela disse que isso aconteceu na época que meu avô fez a cirurgia. O acontecimento dos agiotas aconteceu em julho do ano passado. A cirurgia do meu avô foi em outubro do ano passado. Datas muito distantes uma das outras, né? Mas o que acontece? Isso dos agiotas, minha mãe pegava o dinheiro emprestado, que eles só emprestavam dinheiro pra quem tinha um comércio e tal. Minha mãe usava esse dinheiro pra comprar coisas pra papelaria personalizada dela. Oi, gente. Oi. Faz as coisinhas dela e tal, e ela usava esse dinheiro pra isso. Só que ela pegava com mais de uma pessoa. Então acabou que ficou uma dívida muito grande e ela pegou e falou pra mim mandar mensagem pro meu avô, perguntando porque ela tava com vergonha de pedir pra ele. E eu perguntei, expliquei tudo bonitinho pro meu avô. Ele pegou e falou a seguinte frase: enquanto o vô estiver vivo, ninguém vai passar necessidade. O meu avô fez isso por livre e espontânea vontade. Acabou a vibração. Nossa, meu ouvido já tá doendo aqui já. E ela também disse que a dívida foi de 8 mil reais. Foi de 4 mil reais, não foi de 8 mil. Não muda muito, porque continua sendo um valor grande, mas ela aumentou um pouquinho. O terceiro tópico, ela falou sobre o meu irmão mais novo e falou da guarda dele. Que ela falou que eles ligavam lá pra casa perguntando onde estava meu irmão. E a minha mãe dizia que, segundo a Ana Paula, ela dizia que tava na casa da tia, tava na casa da prima. E depois de um tempo eles foram descobrir que minha mãe deu o filho dela pras tias de parte de pai do meu irmão. E outra coisa, a Ana Paula chegou a falar também que ela chegou a perguntar pra mim. Ela disse isso aqui, ó. Que eu, Rafael, ela disse que eu disse isso. Ela não me deixou contar, ela me ameaçava. Em nenhum momento esse diálogo aconteceu. Isso nunca aconteceu. Porque todo mundo sabia desde que a minha mãe entregou entre aspas, porque a guarda é compartilhada, dividiu a guarda do meu irmão com elas. E pra começar, isso acabou acontecendo. Nossa, guarda compartilhada com tias? Nossa, eu nunca ouvi falar nisso. Porque foi na época da pandemia. Meu irmão tinha 6 anos de idade, na época da pandemia, e a minha mãe tinha acabado de separar. Ela cuidar de 2 crianças na época da pandemia não tava viável, porque ela tinha acabado de se separar e tava impossível. Então, ofereceram ajuda pra ela, ela aceitou, e o Gustavo foi... Tá reagindo um caso, vê. O Gustavo foi morar na casa das tias dele. E ela também disse sobre a questão do meu irmão não querer ter contato com a minha mãe. Isso não é verdade, porque teve uma vez que eu fui lá na casa dele, a gente conversou, eu perguntei umas coisas pra ele, e ele falou que ele não queria falar com a minha mãe por tal motivo, porque ele escutou tal coisa. Mas 2 segundos depois ele tava conversando com a minha mãe normal, falando que amava ela e que queria ver ela. Então, e sobre eles irem buscar todo fim de semana, acontece, porque a gente tenta manter contato com ele, mandando mensagem para tias, mas elas não respondem nunca. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero expor o meu irmão igual fizeram comigo. Manas. A Paula também falou que ela cuidou de mim durante 5 anos e que minha mãe tenta me devolver até hoje. Eu morei na casa da minha avó até os meus 6 anos de idade. Morava eu, minha mãe, o meu avô, minha avó e a minha tia, Ana Paula. E é isso. Minha mãe não tenta devolver ninguém. E quem cuidava de mim mais era, obviamente, minha. Ela não expôs ele, ela só falou sobre ele. Pois é, em nenhum momento mostrou o rosto dele, né? Não mostrou o rosto, nome eu já não sei se falou. Como que Lu lembra disso? Tipo, com 6 anos, eu não sei nem que eu era. Eu também, eu fui ter noção de vida com 10 anos. Porque ela era... Mas tem gente que lembra, viu? Minha prima mesmo lembra do nascimento dela, velho. Ela, isso é mentirosa, mulher.
quarto tópico. Ela dizia que a minha avó vinha todo fim de semana fazer faxina na minha casa e que ela saía chorando de desgosto. E ela disse que ela também vinha e também disse que a minha avó fez ela dar um sofá para minha mãe. A minha avó não vinha todo fim de semana fazer faxina, não. Na verdade, ela vinha todo fim de semana pra me buscar, pra ficar com ela. E sobre ela vir fazer faxina, acho que no máximo ela veio na minha 4 vezes, no mínimo. E sobre o sofá, ela deu por livre e espontânea vontade. A minha avó mandou mensagem pra minha mãe falando: a Ana Paula vai te dar... Ela disse que vai te dar um sofá. E minha mãe falou: nossa... Nossa, eu odeio isso acontecer. Que ele falou um monte de mentira delas. Isso não aconteceu. Ela contou disso tudo. Que foi no conselho tutelar. Que ela falou que faz pouco tempo, isso faz 2 anos. Que basicamente a minha mãe me bateu, ela, enfim, me machucou muito. Mas, e a própria Ana Paula acabou chamando o conselho tutelar, o que, sinceramente, eu agradeço. Nossa, Gusti, você se passou, mana. Que informação é essa, moleque? Como é que você sabe disso? Mas, minha relação com a minha mãe hoje em dia está muito melhor do que era antes. Então não tem o que se preocupar. Não que ela se preocupe, né? Porque se preocupasse, né? Mas, sobre isso... Gente, olha aí a opinião dele, quer dizer, desativou o comentário. Parte 2 do primeiro vídeo que eu gravei, esclarecendo as coisas que minha tia... Obrigado, Gusti. Meu sonho também, meu amor. Meu sonho também. Mas é isso, né? De pouquinho em pouquinho. Falou nos vídeos que ela fez. O caso da Priscila, que é o mais novo caso, mais recente, do Diários do Gui. Só deixando claro que eu tô gravando isso por livre e espontânea vontade, porque... Foi somente. Vou me abrir um pouco pra vocês. Isso tudo, essa situação toda, ser exposto desse jeito na internet. Eu tô rindo, desculpa se eu estiver rindo aí durante o vídeo, mas é porque eu coloquei um barulho novo num aviso de donate e... Aí eu levei um susto e eu tô rindo, gente. Internet pra todo mundo ver, porque o primeiro vídeo que ela fez teve mais de 4 milhões de visualizações. E ver isso me deixou extremamente mal. Eu amo, Gusti. Meio que tá afetando muito meu psicológico. E eu queria esclarecer mais ou menos, porque ver as pessoas falando da minha vida como se fosse um reality show é estranho, esquisito, é muita informação pra minha cabeça e eu não tô gostando nada disso. Mas voltando. Eu imagino, porque é uma criança também, gente. Uma criança tem 17 anos, né? Mas mesmo assim, é informação, né? Pra mim, sempre que alguém tá fazendo algo pro espontânea vontade, claramente estão com uma arma. Ponto principal. O 7º tópico que ela disse, ela falou que a minha mãe disse que eu tenho a mentalidade de uma criança de 10 anos. E também falou sobre minha suspeita de autismo. Ele tem quantos anos? 17. Mas falaram que no relatório de autismo, não sei, alguma coisa assim, alguém comentou que tinha mentalidade de 10 anos. Lá na moça, falaram isso, entendeu? Então, minha mãe não disse isso. Ela não falou que eu tenho mentalidade de uma Beijo, criança Vitão. de 10 anos. Acho que quem chegou a falar isso foi o Gui, mas eu não sei se eu estiver errado, perdão. Mas, se eu não me engano, foi isso. E não, eu não tenho. Nenhum psiquiatra ou psicólogo já falou isso pra mim. Mas não tenho suspeita de autismo. Eu sou autista, sim, nível 1 de suporte. Já escutei na minha cara da minha própria psiquiatra olhando pra minha cara e falando que eu era autista nível 1 de suporte do lado da minha mãe. Minha mãe é meu álibi, ela escutou, ela tava lá. Mas infelizmente, por enquanto... Então ela tem autismo, gente. Não sou laudado, mas eu tenho diagnóstico. Ele tem autismo. Perdão, gente, perdão. Ficou falado da minha psiquiatra. Mas futuramente a gente vai ver isso, né? Eu espero. A Ana Paula também expôs as minhas tentativas de suicídio, o que me machucou muito, porque eu falei pra ela... Tem uma coisa que é assim, gente. Ainda é uma criança, tá? Tem 17 anos, tem 17, ainda adolescente e tal. Eu achei muito falta de
um pouco de senso de expor a vida dele, né? Nem satisfação. Pois é. Às vezes não é por maldade, mas ele tá defendendo a mãe por ser mãe. Achei meio sem senso, sabe? A tia expor ele assim, por conta de que, tipo, às vezes ele não tinha nada a ver, sabe? Envolvido na treta da família, sabe? Ele não tinha nada a ver, às vezes, sabe? E assim, expôs pra um monte de gente, sabe? Mas é isso. Aí ele quis também aparecer, também expor também o que tava acontecendo, né? Eu me senti confortável pra falar com ela sobre. Inclusive, eu não tenho contato com ela faz 1 ano. Pois é. E não porque eu não tenho celular ou redes sociais, como ela disse que ela acha que eu não tenho, mas ela sabe que eu tô sem celular porque o meu celular quebrou e minha mãe não tá tendo condição de comprar um novo pra mim agora. E ela sabia disso. Eu contei pra ela na última vez que eu vi ela, foi em outubro do ano passado. E não vou falar muito sobre o que ela disse de ter exposto as minhas tentativas e tal, porque, enfim, é um assunto muito sensível pra eu falar pra pessoas que eu não conheço, enfim. Mas, ela disse que Eu gosto de deixar as coisas bem claras. ela e o meu avô ficavam no meu pé pra saber se eu tava bem, se eu tava me cuidando, se eu tava indo no CAPS. Isso não Tudo bem, aconteceu, viu? não, porque ela nem sequer me manda mensagem. Ela tem meu número, ela tem como entrar em contato comigo, mas ela não manda mensagem porque ela não quer, ok? Ela não fala comigo. E acho que ela só ficou sabendo disso do CAPS porque a minha mãe falou a última vez que ela foi visitar eles. Ela chegou a falar. Ela falou no 8º tópico agora, perdão. Ela disse sobre o fato de eu ser trans. Inclusive, uma opinião minha agora, eu não entendi o porquê que ela fez esse acho que foi 4º vídeo falando sobre mim. Porque eu não tinha, até então, não tinha nada a ver com a história. Porque nem o próprio Gui do Diários do Gui falou sobre essas coisas e tal, sobre essa questão de eu ser um garoto trans. E eu também não sabia, gente. Pra mim, tipo assim, foi desnecessário, meio desnecessário, né? Não precisava desse 4º vídeo muito, não. Tipo assim, aí eu virando a opinião a cada... Gente do YouTube, vocês vão ter que acostumar. Eu vou virar minha opinião a cada vídeo. O último vídeo que eu passar, eu vou concordar com essa pessoa, entendeu? Gente, mas isso é meio desnecessário, né? E ela citou ela falou uma frase que ela disse que ela ia falar sobre isso porque ela disse: eu não vejo problema nenhum. Em nenhum momento ela entrou em contato comigo perguntando se eu me sentia confortável pra ela falar sobre isso, sobre mim, porque era sobre mim que ela estava falando, não era sobre ela, pra ela dizer uma coisa dessas. E mostrou vídeos de quando eu era criança e tal, ela tampou meu rosto, mas de qualquer forma foi uma exposição, sim, que me afetou muito, inclusive. E, sinceramente, eu acho que se ela se importasse como ela diz se importar, ela não teria feito isso. E o 9º tópico, eu acho que foi mais o que eu tinha dito antes sobre ela não ter contato comigo, que ela disse que ela achava que eu não tinha celular, ou que minha mãe não deixava ter redes sociais. Eu acho que eu tenho todas as redes sociais possíveis, porque a minha mãe, ela não me prende de fazer absolutamente nada. Ela deixa eu fazer tudo que eu quiser, por isso que eu não faço nada, inclusive. Faço as coisinhas que eu gosto. Mas, enfim. Sobre isso, é isso. E corrigindo o que eu disse no primeiro vídeo sobre quando eu morava com... Ele também não desmentiu algumas coisas, né? Algumas coisas, então, que ele deixou falado, que não citou, às vezes pode ter acontecido, né? Então, assim... um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? Então, pesa pros dois lados, né? Com a minha avó. A minha mãe, acho que ela saiu de lá, acho que em 2013. Eu não sei, porque eu era novo demais, mas pelo que eu sei, por aí, ela saiu e veio morar aqui em Caieiras com o meu ex-padrasto, que ela tava grávida do meu irmão na época. E eu morava com minha avó e com meu avô e com essa minha tia, Ana Paula. Aí é isso. Esse foi o vídeo. Eu ia fazer só um, só que ficou muito grande, e, enfim...
Vai ser os únicos vídeos que eu vou fazer sobre esse assunto. Eu não pretendo falar mais sobre, porque eu só quis mesmo esclarecer as coisas que ela disse que não eram verdades. Ana Paula é a menina do vídeo de antes, a do cabelo escuro liso, sim. A Priscila é a mãe com depressão, que deixou a casa bagunçada. Esse é o filho mais velho. A Ana Paula é a irmã da mãe. E aí tem um filho mais novo também, que tem 10 anos, que não apareceu em nenhum momento nesse vídeo. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo chegue em alguém, que alguém veja isso, porque realmente eu não quero que acreditam nas distorções que ela contou sobre. É isso, né? Após o pronunciamento de Ana Paula, a influencer Gui Faxina decidiu vir à internet e se posicionar. Ele destacou que a ação não se tratava apenas de arrumar casa, mas de resgate de dignidade, autoestima e esperança para as pessoas que enfrentam problemas emocionais. Eles vão terminar de matar a irmã e o sobrinho. Porque a gente já tentou ajudar, a gente já tentou fazer de tudo, não sei o que. Que bom. É o papel de vocês de família. Aí se a pessoa realmente não foi pra frente, não quis ajuda e não melhorou, aí é com ela. Teria como eu saber disso? Não. Eu não tenho uma bola de cristal pra entender e saber de tudo, não. Pra mim, ela era uma pessoa que não tinha nenhuma rede de apoio e nem tinha família, como ela contou. Ela contou isso aqui, eu postei ela falando isso. Cada uma. Mas é isso, gente. Vamos terminar de matar a pobre, porque a pessoa pode ser o pior ser humano da vida, mas eu não tenho coragem de terminar de matar assim não, porque de verdade eu não participo disso. A pessoa pode ter os piores defeitos do mundo, mas eu não compactuo com uma situação como essa. Pois é, ele também não tem muita culpa, né? Ele tá nesse movimento, esse envolvimento aqui porque ele que trouxe a exposição da família, né? Mas ele foi lá, ajudou e tal. E tá mantendo, né? A gente viu ali no vídeo do menino do filho que tá mantendo a casa. De fazer parte desse massacre, sabe? Sabe qual é o ódio deles? É que eles vieram me procurar, tipo assim, pra eu não ficar do lado da coitada, né? Tipo assim, fica aí do lado do coitado, da coitada, que em breve você vai saber por que o coitado tá nessa situação. Esse é o pensamento que a galera tem. Eu acho que eles vieram na intenção de me procurar pra contar as versões, que a Priscila é uma mau caráter, ela é isso, que ela é aquilo. Basicamente pra eu não ajudar mais ela, né? Mas eu ia ajudar do mesmo jeito, porque eu não faço isso. Beleza. Porque, gente, se eu de fato for julgar todo mundo que eu ajudo, eu não ajudo mais ninguém. Porque todo mundo, assim, já fez merda, todo mundo já tem um passadinho, sabe? Eu acho que a intenção deles foi essa. Mas como eles viram que eu não fiquei do lado de ninguém, entende? Aí eles estão com raiva de mim. Essas pessoas que eu ajudo, elas já são tão massacradas assim, qualquer caso que eu já postei aqui pra vocês, o povo faz diversos comentários que a pessoa é porca, isso é falta de Deus, isso não é depressão é mentira, é frescura, papapá. Aí vem a família e conta a versão da família. Como é que o povo consegue, assim, de coração mesmo, como é que a galera consegue acreditar na versão da família, se eles não sabem da verdade? Será que é verdade mesmo? Será que a família tá falando a verdade? Mas será que a verdade é dela também? É isso que é difícil, meu amor. Não tem como você se intrometer num assunto de família sem voltar atrás, sem, pegar uma cápsula do tempo, entender toda parte por parte da família, entender, sentar parte por parte. É difícil, meu amor. É difícil. Não tem como você meter a cara aqui também e defender estritamente uma pessoa, sabe? Não tem como, porque você tem que entender a família, tem que entender o que tá acontecendo. Às vezes a menina sofria na infância, a que teve depressão sofria na infância, né? A que hoje deixou a casa virar aquilo, né? Sofreu na infância e por isso hoje em dia ela é assim. Ou às vezes a pessoa é assim porque é assim. Tem muitas coisas pra entender. Não é só chegar e defender uma pessoa, sabe? A gente tem que entender o assunto, a gente tem que construir em volta dele. Não é chegar e defender uma pessoa, não, gente. A gente tem que conhecer a pessoa antes de defender com unhas e dentes, sabe? A Priscila tá falando a verdade? Quem é que tá mentindo na história? A gente nunca vai saber. Isso aí é fato, a gente nunca vai saber. Mas é muito mais fácil atacar uma pessoa que já tá na merda, que já tá ali, ó, chutar cachorro morto, né? Mas como é que o povo vai tirando conclusões e acreditando numa coisa que ninguém sabe? É isso que eu fico indignado. Mas você não tá fazendo um pouquinho disso também? Você não tá defendendo uma coisa que,
Você também não sabe, né? As pessoas, sim, quem tá atacando uma, tá lá chamando, ai, tá. É difícil, né? É complicado. Por isso que todos os meus reacts de treta, eu fico sempre aqui, ó, no meio termo. Só se o assunto for muito pesado e as duas versões estiver se compactando, aí sim eu falo alguma coisa. E eu tô cagando. Se a pessoa não gosta de mim, não gosta do meu trabalho, me chama de sensacionalista, que eu sou isso, que eu sou aquilo, foda-se. Eu não tô nem aí. Não muda nada na minha vida. Eu tenho milhões de seguidores que me amam, que gostam do meu trabalho. Eu já fiz diversas coisas maravilhosas pela vida das pessoas. E vocês estão fazendo o quê, bando de caralho? Vocês não estão fazendo nada. Aí vocês se aproveitam de uma situação pra me atacarem mais cada vez mais. Mas eu não ligo. Vocês têm que entender que eu não tô nem aí. Vão lá vocês pegarem a verdade da família, de quem foi, e acreditar. Problema é de vocês. A minha parte eu estou fazendo. Vocês deveriam fazer o mesmo. Vocês são um bando de desocupados. Estão aqui me massacrando, me atacando. Mas, gente, eu tô acostumado já. Mas eu não tô te atacando não, meu amor. Não falei não. Não falei não. Achei meio um tom de superior dele. Eu sou uma figura pública. Assim como eu tenho comentários positivos, eu também tenho negativos. E isso não é de agora, não. É de quando eu comecei, entendeu? Ai, a fulana de tal nunca esteve errada e foi cancelada. Ela sempre falou a verdade sobre você. Cadê a fulana de tal? Onde a fulana de tal tá? É a mesma coisa. A gente não pode negar, o trabalho dele é bonito e tal, o trabalho que ele faz, ajudando as pessoas e tal. Mas é o que eu falei. Não tem como você defender uma pessoa com unha e dente se você não conhece todo o passado da pessoa, gente. Até minha melhor amiga, eu não defendo com unhas e dentes. Porque eu não conheço a vida dela toda. Quando ela vem falando que tá com problema e tal, eu falo, mas explica o que aconteceu, me explica tudo envolvendo. Aí, às vezes, eu vou ajudar em volta, concordando um pouco com a outra pessoa, mas uma concordância de, tipo, ajudando, sabe? Faz basicamente a mesma coisa. Não tem diferença de nada, não. Vocês são um bando de hipócritas, isso que vocês são. Vocês passam o dia inteiro na internet se intrometendo na vida alheia, no trabalho dos outros, e vocês não estão fazendo nada. Aí o povo tá tudo crescendo, ganhando dinheiro, mudando de vida, e vocês estão ficando no mesmo lugar. Porque vocês têm o mesmo pensamento de merda dessas pessoas que são maldosas. Dessas pessoas que não têm o que fazer, que não fazem nada pra ajudar o próximo, mas estão lá, ó, metendo pau, chutando cachorro morto. Eu posso ser cancelado, eu posso morrer acreditando na versão da pessoa que tá doente e me pediu ajuda pra sair dessa situação. Posso ser massacrado, eu posso ser julgado, eu posso ser o que for. Mas eu prefiro morrer, prefiro ser cancelada acreditando numa pessoa doente que me pediu ajuda e ter feito exatamente o que ela me pediu, que é ajudá-la, do que eu participar disso. Podem ficar com raiva de mim. Posso estar errado, lá na frente a verdade pode aparecer, a pessoa realmente pode ser uma mau caráter, a pessoa pode realmente ter mentido pra mim. Mas como eu disse, cada um com a sua cruz. Eu fiz a minha parte. Então, meu amor, cada um com as suas cruzes. Mas você tá defendendo muita pessoa, cara. Muito. Você foi com essa pessoa, assim... Eu não sei quantos dias que foram a reforma e tal, mas... É difícil, né? É difícil. E ela fez a dela. Se ela contou a verdade ou não, o problema é dela. Ele também só fez o trabalho dele. Ele tá se metendo nessa treta. Nem precisava, né, de fazer esses vídeos, né? Se ele quisesse só continuar fazendo o trabalho dele, nem precisava, não tinha necessidade de fazer esses vídeos, né? Ele enfiou no nariz em uma briga de ano de uma pessoa que nem conhece há semanas. Pois é. E, é isso e encerrou o assunto. Vai ser meu último story falando desse assunto, porque aí, ó, vou seguir em frente como eu sempre fiz. Eu posso ser cancelado, eu posso morrer acreditando na versão da pessoa que tá doente e me pediu ajuda pra sair dessa situação. Eu posso ser cancelado. Gente, sobre essa situação toda envolvendo o Gui, né, que faz as faxinas, e a Priscila e a família da Priscila, eu acho assim que não tem muito o que se discutir. Porque, vejamos, a Priscila mentiu pro Gui. O Gui, como um grande influenciador, com o alcance que tem, trouxe a versão da Priscila, que é uma versão mentirosa sobre a família dela, para os stories. Ou seja, houve a difamação da família por parte do Gui, mesmo que de forma não intencional. Mesmo que ele não teve a intenção de difamar a família. Então, se a família está vindo a público dizendo que é mentira, ele tem essa responsabilidade jurídica de trazer a versão da família pelo mesmo canal que ele propagou a difamação, trazida pela...
que eu falei? Ele tá defendendo demais de unhas e dentes. Ele, como uma pessoa que faz ali, ajuda e tal nas coisas de casa, ele devia, o mínimo que ele devia ter feito é não entrar no meio, cara. Vai lá, ajuda a casa, acabou, acabou, acabou. Não entra no meio da briga, meu amor, não entra. Da Priscila. É muito simples. Eu vi um vídeo dele, um trecho que ele fala bem assim, eu não quero saber de treta de família. Bom, se você soube da treta da família desde o início pela versão da Priscila, e agora a família tá mostrando que é mentira, você tem essa responsabilidade jurídica de trazer a versão da família. Acabou. Mesmo que isso tenha virado um pandemônio, mesmo que você esteja chateado, mesmo tem que trazer, você tem que reparar o dano. O dano que a família sente, porque a família, ela não quer saber se ele está ajudando ou deixando de ajudar a Priscila. Que se ele quiser continuar ajudando, é sobre. A família não está questionando isso. A família não quer, ou a família não está impedindo que o Gui, lá da Faxinas do Gui, ajude essa moça. Tudo que a família quer é uma retratação. Tudo que a família quer é poder falar e mostrar para as pessoas que a versão trazida pela Priscila não é a verdadeira. E eu dou total razão à família. Se a família está tentando se manifestar para corrigir o erro da má informação, de uma mentira, de uma difamação, que querendo ou não, os fatos sendo verdadeiros ou não, é uma difamação, a família tem esse direito, gente. Então, assim, trazendo a minha opinião, eu acho que o influenciador deveria, sim, vir a público, mostrando também o lado da família. Não, porque ele se Mas ele não vai vir, porque ele tá defendendo de unhas e dentes, meu amor. Ele tá defendendo de unhas e dentes a mulher lá. Então, assim, né? Eu muito, né, com o relato da Priscila e trouxe toda essa situação para os stories. Só apagar não resolve. Tem que haver a retratação. E se a família ingressa com um processo contra o influenciador por difamação, o juiz vai mandar a retratação. Se alguém sofre com dano moral, esse dano tem que ser reparado. É isso que eu falo. Você tá defendendo a pessoa, você vai ter que aguentar lá na frente. Você tá defendendo, se a pessoa tiver errado, você vai ter que aguentar lá na frente. Entendeu? Querendo ou não, mesmo que o influenciador de forma não intencional trouxe uma mentira propagada por uma terceira pessoa, ele tem essa responsabilidade civil de reparar o dano. E ele tem que trazer a versão da família pelo mesmo canal onde ele propagou a mentira trazida pela Priscila. É isso, gente. É isso, eu faço a minha opinião, a opinião da Andressa Kerr é a minha opinião, né? Eu falei brincando naquela hora que o último vídeo seria a minha opinião final, mas a da Andressa falou exatamente que é isso. Encerramento, gente. A história envolvendo Gui, Faxina, Priscila e Ana Paula reacendeu intensas discussões na internet. Essas são todas as informações disponíveis até o momento. Novas atualizações podem sugerir a qualquer momento. Eu não vou formular mais minha opinião. Eu acho que eu falei muito a minha opinião aqui. O Gui tá se intrometendo demais. Ele podia ter só feito a faxina e acabou, cara. Acabou. Dada a versão da família, né? Já que ele deu a versão da mulher, ele tá dando a versão, mas ele tá defendendo de unhas e dentes a mulher, a Priscila. Então, se ele tá defendendo tanto ela assim, ele vai ter que aguentar lá na frente, né? Se ele não quer dar aberto, discutir, discussão e tal, ele vai ter que ouvir lá na frente. Ele não conhece a família toda, ele não conhece o passado, ele não conhece nada. Chegou ali o história de uma pessoa só. E é isso. Foi esse o vídeo, YouTube, tá? Se vocês gostaram, deixa seu like, compartilha o vídeo, comenta, me siga nas minhas redes sociais e fala aqui ideias de roteiro que vocês querem pra me reagir. No final, ele vai ter que depois escolher um lado. Pois é. Beijo, YouTube, ó. Fui!